Questão do ENAD, Grupo das Engenharias. Em um ensaio de resposta em frequência de uma suspensão veicular, foi realizada uma varredura em frequência, tendo sido um sistema excitado com uma frequência do tipo F igual a F0 cosseno de ômega-t. Para cada frequência com que se excitou a estrutura, mediu-se o deslocamento x de W, resultando no gráfico de resposta de frequência mostrado a seguir. Então, nós temos aqui o gráfico correspondente. Modelando a suspensão como um sistema massa-mola de 1 grau de liberdade, a equação matemática para a resposta em frequência é dada por essa expressão. H de W igual a K menos K, H de W, igual a 1 sobre raiz quadrada de K menos MW ao quadrado, mais CW tudo ao quadrado, em que esse K, C e M são parâmetros que caracterizam a estrutura, a saber, o K significa a constante elástica, o C a constante de amortecimento e M a massa. Analisando o gráfico e usando a equação da resposta em frequência, é possível identificar o valor da frequência de ressonância da estrutura, o Wn, e calcular os parâmetros K, C e M. Nessa situação, quais são os valores desses parâmetros? Então, nós temos aqui um problema muito interessante em que pede para determinar esses parâmetros, né, já aí com os detalhes físicos do problema. Bom, é simples, não é bicho de sete cabeças. Primeira coisa que a gente deve observar é analisar o gráfico. Observando o gráfico, você tem que entender o que é ressonância. A ressonância de um sistema ocorre quando a frequência das oscilações da força externa coincide com a frequência natural do sistema. E no gráfico isso corresponde a esse pico, onde você tem máxima amplitude. Então aqui nós temos a frequência de ressonância. Então facilmente no gráfico a gente já tira o valor de Wn. Então Wn corresponde nesse caso aqui a 12 radianos por segundo. Por que 12? Porque aqui observando a escala, né, a gente nota que há 5 divisões entre 10 e 20. Portanto, cada unidade dessa aqui corresponde a 2 radianos por segundo. Então a resposta a essa primeira parte aqui do problema é 12 radianos por segundo. Agora vamos determinar os demais parâmetros, né? Podemos achar o valor da constante elástica analisando o gráfico. Facilmente a gente pode determinar o valor de K aqui tomando esse ponto inicial, com W igual a zero. Note que quando W é igual a zero, a frequência das oscilações é zero, o nosso H é 2 vezes 10 a menos 4. Está aqui, ó. Então, se agora a gente pegar a expressão que define H, já dada no próprio problema, nós podemos achar o valor da constante, né, da constante elástica. Vamos verificar então. Vamos substituir o nosso W por zero. Se colocarmos zero aqui, ó, né, vai ficar o quê? Que H de zero é igual a 1 sobre raiz de K ao quadrado. Já que W igual a zero, anula essa parte aqui. Bom, como o nosso H de zero aqui já é colocado no problema, então é só substituir. Né? O nosso K, portanto, né, vai ser o quê? Vai ser a raiz, vai ser o inverso de H no ponto zero. Nesse caso, o nosso K vai ser 5 vezes 10 elevado a 3 Nm por metro. Portanto, a constante elástica do sistema é dado por este valor. E para a gente fechar o problema, vamos achar agora os outros parâmetros, né? O parâmetro C e o parâmetro M. Bom, para a gente achar o parâmetro C, também é fácil. Primeiro observe o ponto de máxima, né, do valor máximo que H assume. Esse valor corresponde à ressonância. Nós já temos o W, que é 12 radianos por segundo, e no gráfico a gente já obtém facilmente o valor de H, que nesse caso é 1,6 vezes 10 a menos 3, o valor que corresponde à ressonância do sistema. Bom, como é que a gente obtém esse valor na expressão? Bom, como esse valor é máximo, analisando essa expressão que foi dada, vocês podem notar o seguinte, que para isso aqui ser máximo, a gente poderia derivar igual a zero e achar assim o valor de W, que a gente já conhece. Mas não há necessidade para isto. Note que para que isso aqui ser máximo, o denominador tem que ser mínimo.
Como são expoentes, o expoente de cada parcela aqui é elevado a 2, então isso aqui é sempre positivo. Então o valor mínimo que isso aqui assume é quando isso aqui é zero, que é o menor valor que isso aqui assume, pode assumir zero. Vai dar um valor mínimo no denominador e, portanto, o inverso vai dar máximo para H. Então é isso que a gente tem que tomar. Vamos tomar o nosso K menos mw ao quadrado igual a zero. E isso vai nos trazer o nosso W, o H de Wn. Que nesse caso, sendo zero essa parte aqui, né, o nosso H de Wn vai ser 1 sobre raiz de CW ao quadrado. E agora é só substituir os valores, né, isolando aqui C, né, porque aí a gente tem a raiz quadrada, isso aqui dá para simplificar. Isolando aqui o nosso parâmetro C. E agora substituindo os valores numéricos, né, a gente obtém C como sendo, nesse caso, 52,1 Nm por metro. Esse é o valor do parâmetro C. E para a gente obter o parâmetro M, a massa do sistema, é só pegar aqui, no caso, essa condição. Essa condição nada mais do que aquilo que eu coloquei no início, quando a frequência da força externa coincidir com a frequência natural do sistema, que é a ressonância. E essa condição é dada por essa expressãozinha aqui. Bom, então substituindo os valores, isolando aqui no caso M, né, e substituindo os valores já obtidos para K e W, a gente obtém a massa, né, como sendo 34,7 quilos. Está aí um problema belíssimo, onde se discute as oscilações forçadas,